Bom, o plástico, ele tem algumas características que fazem com que ele seja muito utilizado, né? Então, para a gente entender o malefício, a gente tem que entender primeiro o benefício, né? O plástico, ele tem sido muito usado porque ele tem um baixo custo de produção, ele tem características muito especiais para o mercado, né? Por ter uma resistência, uma leveza, uma flexibilidade, o que ajuda você embalar e transportar determinados produtos, inclusive fazer, né? O problema é que justamente por conta dessas características, a gente tem uma grande produção, consequentemente a gente tem um grande consumo, e além disso, a característica de resistência oferece, então, a ele uma grande resistência no meio também. Então, o problema do plástico é justamente relacionado à grande quantidade que a gente tem atualmente, e além dessa grande quantidade, a grande persistência dele no meio, seja no meio terrestre ou no meio aquático. É um pouco irônico que o plástico, quando ele foi criado justamente para substituir o uso de algum produto natural, né? Que estava sendo utilizado muito, como é que se diz? Ossos de animais, marfim do elefante, né? Então era para substituir esses objetos, né? Esse produto que era natural. E aí eles inventaram o plástico porque ele tinha uma alta resistência, alta durabilidade e poderia ser utilizado para vários fins que substituiriam o uso do marfim. Mas como o plástico começou a se desenvolver demais e a produção do plástico começou a baratear, o custo dele ficou muito mais em conta, né? O uso dele se multiplicou. Não ficou mais o uso do plástico para aqueles objetos de alta durabilidade, e sim para aqueles usos de uso único que a gente diz. Então, canudo é um uso único, aqueles copinhos plásticos é de uso único, porque o custo dele ficou muito barato e acabou ficando muito mais vantajoso você utilizar isso e jogar fora, né, e ficar reutilizando esse material, e esse é que acabou sendo o problema do uso do plástico, da inserção do plástico no nosso cotidiano. Como ele está muito barato, todo mundo acaba utilizando, ao invés de utilizar materiais de alta durabilidade. Então, a quantidade de resíduos que é gerado em função desse uso, né, e da quantidade excessiva desse material é que acabou sendo um problema. O problema existe de verdade, não é só o plástico, mas também o fato dele ser um grande carreador, ou ser o carro-chefe assim, na discussão desses problemas. Porque o plástico, ou o saquinho plástico do supermercado, ou o canudo, etc., por ele ser muito leve, ela tem uma flutuabilidade, a gente enxerga ele na água. Então, se eu vejo um saquinho plástico boiando no rio, eu consigo enxergar ele boiando desde onde ele, né, por quilômetros, né? Então, a gente tem que pensar que, ao mesmo tempo que o saquinho plástico está boiando e flutuando, sendo transportado, existem várias outras substâncias químicas, poluentes que são lançados junto com esses plásticos, né, do esgoto, ou que são lançados também, e que são carreados da mesma forma, que a gente não consegue visualizar, né? Quais são esses poluentes? Pode ser contaminantes que o próprio esgoto, a matéria orgânica, né, que está sendo lançado, ou substâncias químicas também que a gente não consegue enxergar, como metais traços, pesticidas, substâncias fertilizantes que são utilizados também, que são lançados no ambiente marinho, são lançados nesses ambientes, são transportados da mesma forma que o plástico e chegam nos ambientes que estão persistindo nesses ambientes, né? Então, o plástico ele serve, na verdade, como sendo o carro-chefe dessa história, mas a gente sabe que tem várias outras coisas por trás, né, do plástico. Porque o plástico ele acaba sendo degradado em plásticos menores. E esses plásticos menores eles são de difícil remoção. Então, atualmente, nenhuma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, é adaptada, a maioria, né, não é adaptada para a gente fazer a remoção desses microplásticos, e muito menos as estações de tratamento de água, né? Então, a gente pode estar bebendo, e quando a gente lança os nossos resíduos domésticos também, né, que estão contaminados com esses microplásticos, eles não são removidos e acabam indo parar em rios, na terra, no solo, no mar, e aí vai passando isso de um lugar para o outro, né? Hoje o plástico, a gente sabe que tem várias fontes desse resíduo, e ele é transportado pela água, pelo ar, e esses fragmentos bem pequenininhos, né, eles podem ser ingeridos por nós via atmosfera, né? Pode ser ingeridos na água, então, que a gente está bebendo. Quem se alimenta de frutos do mar pode estar comendo isso também. E tem vários estudos que indicam também a presença dele, por exemplo, no sal marinho. E aí isso tudo acaba voltando, né, pra gente.
A ação do plástico para nós acaba sendo de duas formas. Quando é o macroplástico, esse saquinho plástico, por exemplo, ou canudo plástico, por exemplo, ele acaba matando os animais, os organismos, por estrangulamento, por sufocamento, ou quando as tartarugas ingerem, aí eles acabam confundindo e acabam matando. Então, ter a morte ou a extinção de um determinado grupo de animais, ele quebra, na verdade, a cadeia trófica, né? Então, ele desequilibra, na verdade, essa cadeia e pode acabar atingindo a pesca, por exemplo, né? Então, provoca um desequilíbrio na estrutura da ecologia dos animais, né? Uma outra forma de atingir diretamente o homem é quando esse material plástico, mesmo que ele não tenha degradação, ele demora, na verdade, na degradação. Então, ele vai se fragmentando no ambiente, vai virando os microplásticos, vai se fragmentando, e esses microplásticos é que acabam sendo um problema maior para nós, né, para o homem, na verdade. Que esses microplásticos, por ser substâncias pequenas, eles aderem a outras substâncias, então aquilo que eu comentei de poluentes químicos, metais traços, hidrocarbonetos, pesticidas, eles grudam nesses microplásticos e vão boiando e vão sendo transportados no ambiente marinho. O que normalmente aconteceria, que eles grudariam em sedimento, mas o sedimento é mais pesado, afunda e fica no sedimento. O plástico não, ele vai boiando e vai transportando então para grandes distâncias, né? E aí um peixe vai lá e consome, fica dentro do organismo, o plástico pode até ser liberado, mas essas substâncias permanecem no organismo e quando nós consumimos o pescado, ele tem uma alta concentração, aumenta a concentração dessas substâncias químicas. Então a gente acaba sendo contaminado indiretamente por conta desse transporte, né? E nesse caso o plástico passa a ser um veículo condutor, um vetor, né, condutor dessas substâncias. Que também nos peixes tem dois tipos de peixes, né? Tem os peixes que são carnívoros, que vão lá e devoram outros peixes menores, outros moluscos, outros organismos. Estes afetam menos. Eles afetam se o organismo que ele estiver consumindo já estiver contaminado de plástico ou outra substância. E tem aqueles outros peixes que são filtradores. Então, eles absorvem toda a água e o que tiver na água ele está consumindo. Então, se tiver plástico boiando, ele vai consumir todo esse material. E se tiver plástico com essas substâncias químicas aderidas, ele consome tudo. Então, eles não são seletivos na tua alimentação. Eles vão nadando e vão filtrando, né? Então, esses acabam sendo os que mais acumulam essas substâncias, né, que estão presentes na água. Então, eles dependem muito da qualidade química da água, né? Não só do microplástico, mas do que tiver de substâncias químicas, ele vai ficando retido dentro do teu organismo. Toda essa volta através da água da nossa alimentação, de uma forma ou outra, tem vários estudos que mostram, inclusive, doenças que podem ser provocadas, né, pelas interações que o plástico faz. Ele, por si só, ele já causa uma série de problemas, mas ele ainda dentro do nosso corpo ou em relação ao meio, ele vai se ligando a outros poluentes, né, a outros contaminantes que ajudam a piorar a situação ainda mais, né? Se a gente continuar consumindo do jeito que a gente está consumindo, com esse consumismo todo, a gente não vai ter outra saída, né? Porque a gente vai acabar comendo cada vez mais plástico, tomando cada vez mais plástico, e é uma morte lenta, né, para todos nós. Não só para a tartaruga lá que a gente vê no mar morrendo por conta do plástico, mas para cada um de nós. Porque esse meio todo é a nossa casa. Então, se a gente suja a nossa casa, a gente vai viver no meio da sujeira. E se a gente não se adapta a isso, a gente vai desaparecer. A gente sempre tem que pensar que o planeta ele vai continuar, né? Quem vai estar nesse planeta ou não é que está sendo decidido agora. Né? Se a gente for dar uma olhada nas publicações que saíram aí nos últimos 30 anos, quase 40 anos, né? Que tem publicações já sobre o lixo marinho, a gente percebe que só a partir de menos de uma década é que, de fato, se começou a ter um grande número de publicações, né? Ou seja, a gente está crescendo o número de publicações porque o problema está sendo cada vez maior, e elas indicam que a gente está tendo, por exemplo, né? Que a gente tem maior quantidade de plásticos, de partículas plásticas, maior do que o número de estrelas atualmente. Então, o número de partículas plásticas que a gente encontra nos oceanos atualmente é maior do que o número de estrelas que a gente tem. Tem as estimativas também que mostram, né, que até 2050 a gente vai ter mais plásticos do que peixes nos oceanos. Porque diferente de qualquer outro problema, né, de poluição que acontece, que a poluição é mais industrial, etc. O problema é de cada um de nós, né? Porque se o plástico está no ambiente, é porque nós consumimos. Né? Não é porque, mas é porque a indústria produz. Não, eu acho que nós, consumidores, é que controlamos ou que botamos as regras do que a indústria pode produzir. Se a gente diz não queremos mais,
eles vão ter que inventar e criar algum outro produto, né? Então, essa campanha do Canudo é só uma campanha, mas tem que entender que é muito mais do que isso. A gente pode evitar o uso de qualquer substância plástica que, na verdade, ele é realmente desnecessário, né? Se a gente começa a observar, ele é desnecessário. É que entrou no nosso cotidiano por uma certa praticidade. Então, são atitudes que a gente começa a repensar, né? E o nosso comportamento, as nossas mudanças de atitudes, eu penso que seria o fundamental, e acho que assim, o essencial para poder fazer essa mudança. Mas, para isso, as pessoas precisam estar conscientes de que isso realmente é um problema, né? Não só um problema, mas que a gente faz parte deste problema. Do jeito que já está, ele já tem uma quantidade, não há local para fazer o depósito desse material, né? Então os resíduos, etc., não tem mais onde fazer esse depósito. A produção de resíduos de um grande município é sempre uma problemática assim, difícil de ser solucionada. A gente observa aqui, região de Itajaí, Florianópolis, eles não têm aonde depositar esses resíduos, né? O plástico tem uma alta durabilidade, então não tem como passar por um processo de reutilização, né? Muitos plásticos, por ser de baixo custo, eles são tão finos e tão delicados que, apesar de resistirem, o processo para fazer o seu reaproveitamento acaba tendo um custo bem maior do que o teu reaproveitamento. Então, eles acabam sendo descartados mesmo, né? Então, se a gente não mudar os nossos comportamentos, eu penso que não tem... vai chegar um momento que não tem para onde, entende? Não tem para onde colocar esse depósito. E a outra coisa que a gente tem que pensar é, da onde vem esse plástico, né? O plástico vem de resíduos de petróleo, de hidrocarboneto. Vai faltar essa fonte no momento, porque a hidrocarboneto também não é uma fonte inesgotável, né? Então, ele está sendo utilizado para outros fins, mas é parte desse hidrocarboneto que está sendo reprocessado e sendo transformado em plástico, né? Então, e essa matéria-prima, digamos, do hidrocarboneto, ela tem o seu tempo já limitado. Então, vai chegar um momento que, de fato, a gente vai precisar substituir por alguma outra substância, algum outro produto, né? Que seja menos prejudicial do que o plástico. Mudar as nossas atitudes do nosso cotidiano é uma coisa bastante complicada. É uma coisa que a gente já entra na rotina, mas é essa rotina que precisa ser alterada. É isso que precisa ser mudado. E depois a gente começa a perceber também que os custos, né, se for colocar isso em valores, em preço, acaba sendo menor para nós mesmos. Se a gente começa a pensar, por que um copinho de água custa um determinado valor? Eu não estou pagando pela água, eu estou pagando pelo copinho que está lá, né? Muito mais pelo copo, não pelos 100 ml de água. Agora, se eu levar o meu copo, que é de alumínio ou, sei lá, que se eu levo esse copo e pago só pela água, talvez o custo da água seja bem menor. Então, é claro que tem que mudar todo um processo. Não é na cantina que vai ter uma torneira com água mineral. Mas se todos os processos começarem a ser alterados, de repente o nosso custo do dia a dia começa a baixar também, porque todo o preço está embutido nessas embalagens, né? De tudo que a gente gasta, né? A água é só um exemplo, mas tudo que a gente consome, a gente está pagando pelas embalagens e não pelo produto em si que está dentro da embalagem. Eu diria que todo mundo pode fazer diferença, que pequenas atitudes provocam grandes transformações. Então, aquilo que você acha que é bobo de trocar um copo plástico por uma caneca, faça isso, não é bobo, né? Não é porque é só você que não tem esse poder. Se cada um fizer, olha só quantas pessoas a gente vai conseguindo mobilizar, né? A mudança começa por nós. Então, a mensagem que eu sempre deixo para quando a gente discute essa questão do plástico, é que sim faz a diferença. A gente começa mudando os nossos hábitos e quando a gente vê tudo ao redor da gente, muda também. Poco más abajo. It's going to happen. Say goodbye to kids. There it goes.
Quantas vezes por dia? Mas vem, eu iria 3, 4 vezes. Ah, vamos lá.